Agora vamos falar de diástema. Essa palavra pode até ser desconhecida, mas com certeza você conhece ou já viu alguém com essa característica. Chamado também de sorriso janelinha, aquele espacinho, sabe? O diástema é o espaço de um dente para o outro. Nós vamos saber mais sobre o assunto agora que a gente vai conversar com um especialista e para isso eu recebo o periodontista, implantodontista e citogeneticista, o Dr. José Vicente Contatori, e participa também a youtuber Vanessa Yamashiro de Oliveira. Tudo bom? Como vai? Deixa ir da esquerda para a direita. Tudo bom? Como vai, doutor? Muito prazer estar com você. Muito prazer também receber vocês e falar de algo que a gente não sabe às vezes, esteticamente é difícil, não é? É saúde, enfim. Vamos mostrar as fotos, doutor, para as pessoas verem? Vamos mostrar. Pode jogar na tela para as pessoas visualizarem o que é. Esse daí já é demais, não é? Essa moça, 32 anos de idade, você observa que entre os dois centrais, e o central e o lateral, tem um diastema muito Chama forte. Diastema, não é diástema? Não, é diastema. Diastema. Então eu falei errado durante todo o programa, eu estou me corrigindo. O diastema é o espaço entre um dente e outro e prevalece o fundo da boca. E o americano chama, portanto, black space, quer dizer, o fundo da boca é escuro e a sensação entre um dente e outro, esse espaço é um espaço, parece ter uma cárie, alguma coisa ali. E você conseguiu corrigir esse problema, doutor? Então veja bem, na relação de causa e efeito, o diastema, a causa, ela tinha uma perda óssea muito grande e no momento em que você perde suporte ósseo, essa raiz com pouco osso, ela fica susceptível a fazer um movimento horizontal, que foi o que aconteceu ali. Ah, tá. Então isso acontece ao longo do tempo? Ao longo do tempo. Para as pessoas que têm perda óssea, muitas dessas pessoas têm o diastema. Por conta que o dente tem pouco suporte ósseo, antes da perda óssea acontecer, eram juntinhos. E a perda óssea foi ocorrendo e a migração horizontal foi acontecendo, então o paciente chega no consultório e diz assim, olha, eu não tinha esses espaços entre os dentes, por que está acontecendo isso? Nós fazemos a radiografia e comprovamos que ela tem uma perda óssea. Por que uma pessoa tem perda óssea? Ótima pergunta. A perda óssea, ela significa, e hoje nós temos um tratamento revolucionário, e nós inauguramos esse tratamento aqui. Eu tenho ido para vários países, inclusive agora no final do ano tivemos na Universidade de Estocolmo, falando sobre a regeneração óssea para os pacientes que têm perda óssea. Então, o osso é assim, à medida em que você vai usar os seus dentes, a medula óssea, ela é responsável para repor as células que você perde na parte externa, na cortical. Então, a pessoa vai perdendo células na cortical e a medula óssea repõe essa célula que perdeu. Se você repõe o mesmo número de células que perde, você não tem perda óssea. Certo. Acontece que nós temos uma enzima, uma bactéria na boca, e ela elabora uma enzima, e essa enzima entra dentro do citoplasma, dentro da célula da medula óssea, e essa enzima tem uma capacidade de deixar essa célula inerte. Essa célula da medula, que já estava no gatilho, pronta para repor outra célula, ela ficando inerte, ela não consegue repor. Então, você só continua perdendo células na cortical e a medula não repõe. Então, vamos supor que um mês você perde 500 células e não repõe. No segundo mês, mais 500 não repõe. Então, à medida em que você vai perdendo células e não repõe células, essa é a definição biológica, clínica, do que é a perda óssea. Quer dizer, a perda óssea é porque você está perdendo células e não repõe. Entendi. Agora, essa enzima você tem em todas as idades? Em todas as idades. É uma bactéria... E por que em alguns causa isso... Como que funciona isso? Por que alguns têm, né? Eu já vou falar com você, Vanessa. Então, veja, o meio bucal, ele tem um pH. Sei. O paciente que tem a perda óssea, eu pego uma tirazinha especial para medir pH, coloco na boca, a média do pH é 3.0. O que significa? O pH neutro é 7. Abaixo de 7 é um pH ácido. E acima de 7 é um pH alcalino. Então, quando dá o pH 3.0, o que nós temos que fazer?
nós temos que neutralizar aquele pH, porque a bactéria acidogênica que produz essa enzima, num pH ácido, ela se multiplica a cada 15 minutos. Então, a pessoa que vai dormir e a bactéria tem 4 gerações por hora, porque se você dividir o relógio por 15 minutos, você tem 1, 2, 3, 4 gerações por hora. A pessoa dorme 8 horas, quando ela acorda, você tem que multiplicar 8 por 4, são 32 gerações de bactéria. Então, ela está numa progressão geométrica tão grande. E o que faz parar essa progressão geométrica? O que faz parar? Os dentes? Não, o que faz parar é o seguinte. Primeiro, fazer uma descontaminação daquela gengiva que está descolada, porque normalmente esse paciente que perdeu o osso, a gengiva, como não tem osso por baixo, ela tem uma bolsa ali e entra muitos resíduos e bactérias ali. E essa bactéria alimenta-se desses resíduos, faz o seu metabolismo e elimina a enzima, que essa enzima em contato com a saliva gerou pH ácido. Então, no tratamento, quando nós conseguimos efetivamente deixar o pH 7,8 neutro para alcalino, acredite você que a mesma bactéria que num pH se multiplica a cada 15 minutos, num pH neutro para alcalino, ela se multiplica a cada 4 horas. Então, se você dorme 8 horas, você vai acordar o quê? Com duas gerações de bactéria. Então, você tem que mudar o ciclo do pH salivar para comandar essa bactéria que está gerando então, esse estrago. Limpeza, e escova os dentes e aqueles negócios que colocam bucal, aqueles... Como que é? O Waterpik, não são só, jatos? Não só os jatos. É o que você compra, aquele que tem álcool e não tem álcool. Ah, sei, enxaguatório. Isso, o enxaguatório sempre deve ser sem álcool, porque o enxaguatório com álcool, ele dá descamação de mucosa e muita úlcera. Entendi. Então, o interessante, o enxaguatório é sem álcool. Então, veja que interessante. Essa moça, quando nos procurou, ela chegou desesperada porque ela tinha passado por 8 dentistas. Vamos mostrar fotos de novo dela? E dela? todos, unanimemente, indicaram a remoção desse dente. Então, qual é o problema? É mais fácil, né, pro dentista, né, doutor? Remove o dente. Como ela perdeu o osso, não dá para colocar implante ali, porque o tamanho vertical ósseo tem 2, 3 milímetros. Como você vai colocar um implante de 15 milímetros num tamanho vertical ósseo de 3, 4 milímetros? Impossível. Então, eu quero saber o seguinte, se você indicou a extração do dente, eu quero que você faça o seguinte, qual o resultado depois da extração? Sabe o que eles fazem? Uma prótese móvel na área, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? É assim mesmo. Então, pode falar. Então, essa paciente, nós fizemos, nessa primeira foto, todo o tratamento, usamos o laser de 1800 miliwatts. O laser, quando ele ultrapassa as células da medula óssea, ele neutraliza essa enzima da bactéria e ativa, faz com que essa célula que estava inerte comece a multiplicar. Entendi. Então, nesse momento, começa a reverter, que se você repõe novas células, você faz a regeneração óssea. Mas como você está fazendo a regeneração óssea? É um milagre? Não. O laser de 1800 miliwatts, que neutralizou a enzima e ativou aquela célula inerte. Nós fizemos a regeneração, e a segunda foto agora do caso. Aí o que nós fizemos? Vamos fechar os diastemas. E nesse caso, nós fizemos algumas facetas, ou melhor, lentes de contato, não em cerâmica, em resina. Entendi. Então vamos para a próxima foto, lá aquela segunda. Veja como o sorriso dela já... Aí é outro paciente. Aí é outro paciente. Aí é outro paciente. Deixa eu ouvir um pouquinho a história da Vanessa. Vanessa Yamashiro de Oliveira. O que aconteceu com você? Me fala. Eu tinha um leve diastema, só que dava pra ver bastante em foto. Mas como que era? Era aqui? Era essa aqui. Tem foto Nos dois sua? tem. Eu até passei pra Vamos produção. colocar a foto da Vanessa pra gente ver o antes e o depois dela,
que é importante. Tá, mas você nasceu com isso? Não, de repente. Nasci. Você nasceu eu nasci com isso. Com o dente abertinho. Isso. Aí tem até a foto, eu nasci já com tá ele aí. assim. Isso. Ah, mas era bem pouquinho, né? Comparado com outro caso, né, doutor? É bem pouquinho, mas já te incomodava? Já. É. E aí, desde pequenininha, eu queria usar aparelho, tudo. Só que aí eu não me adaptei com o aparelho móvel. Que é quando você é pequeno, eles nunca colocam fixo, né? E aí eu tive a ideia de colocar o aparelho fixo. Quando eu coloquei, eu fiz o teste da mordida, o dentista falou, mas só com uma resina já resolve. Aí eu falei, o quê? 20 minutos. Entre ficar 7 anos igual minhas amigas, eu fechei com a resina também. Ah, então fechou com a resina? Fechou, isso. Eu preciso de uma câmera aqui, você sorrindo, peraí, sorrindo para uma, qual câmera que vai ser? A gente, vai, sorri mais, sorri mais, ó. Tá perfeito, não tá, doutor? Fica ótimo. E um detalhe, a nível de diagnóstico, por que ela tinha aquele diastema? Porque dá para observar que ela tinha o freio labial Enche muito a tela baixo. Aí com o diastema da Vanessa. Então, entre os dois centrais, tem um freio labial muito baixo. Então, tem determinadas crianças que esse freio é tão baixo que quando a criança sorri, o freio puxa a gengiva entre os dois dentes para cima e os dois dentes fazem isso, ó. Cria o diastema. É o freio labial baixo. Então, a criança, quando é jovem e observa-se que tem esse freio, o que nós fazemos? Fazemos a frenectomia. A anestesia remove o freio, porque ela sorri e não faz esse movimento do freio para espaçar os dois centrais. Entendi. Entendeu? A chupeta, você falou que você nasceu com esse... Os dentes já nasceram assim, abertinhos. E, na verdade, a minha família inteira, que é assim, meu pai, minha irmã... Então, isso é hereditário, doutor? Sim. Se a arcada dentária tem uma característica. E um detalhe, a chupeta é um coadjuvante muito importante. Você chupou chupeta? E pior que não. Minha mãe chupou? colocou até esparadrapo, minha avó quase matou ela. Porque eu não chupava de jeito nenhum. Eu não... Mas se tivesse chupado, ia ficar mais aberto ainda. Isso. Não é, doutor? Podia até ir pra frente, né, o dente. Exatamente. Ele tem uma relação anterior dos centrais. E nesse caso, você precisa fazer um tratamento ortodôntico para fazer o alinhamento. No tratamento ortodôntico, se existe o alinhamento, une os dentes novamente. Só que se o freio baixo não for removido, continuará fazendo a pressão para cima e aquilo que você uniu começa a separar novamente. Então, a frenectomia nessa idade, na faixa de, por exemplo, 14, 15 anos, é uma cirurgiazinha simples, anestesia ali, remove o freio, dá 5 pontinhos, resolve o problema do diastema que essa criança com 18, 19 anos já fez o tratamento ortodôntico, já colocou o dente em posição, sem a possibilidade de separar os dentes novamente. Quantos anos você tem, Vanessa? 23. E o que você ouvia quando você tinha o dente assim, abertinho? O que as crianças falavam? Ai, as crianças zoavam, né? Falavam assim, ai, por que seu dente desse jeito, separado? E aí você não entende, porque é só o seu dente que é separado. E todo mundo tem o dente certinho, ou pelo menos estava usando aparelho. E aí foi quando eu comecei a ir atrás. E graças a Deus deu certo com uma coisa super simples, né? Já tem mais de 7 anos que eu tenho a resina. Doutor, se a pessoa tem esse dente abertinho, ela deve corrigir? Porque tem pessoas que nem Madonna, Mick Jagger, alguns artistas aí que eles não querem, porque há modelos que agora virou moda, faz uns anos aí, mas deve corrigir? Ou é ruim para a pessoa para mastigar? Deve corrigir por quê? Nós, quando dormimos, temos um movimento lingual muito forte. Porque quando estamos dormindo inconscientemente, nós temos um bruxismo. Sim. Que a liberação das tensões é uma válvula psicoemocional, de escape psicoemocional. Todo mundo tem bruxismo? Todos nós temos bruxismo. Pode ter com 10, 20, 30 graduações diferentes, mas todos nós temos bruxismo. Então, tem muitas pacientes que falam, olha, eu estou com um problema, que é o seguinte, tá vendo esse diastema? Quando durmo, eu estou colocando a língua no diastema e na ponta da língua fica uma lesão grande. Ah, tá. Esse é o problema. Você põe no buraquinho, né? Eu ponho no buraquinho, exatamente. E isto está me incomodando muito porque está formando úlcera. Então, não é interessante você ficar com uma lesão muito tempo num tecido, como a língua, porque isso aí pode ter outros aspectos futuramente. Então, se você reconstrói o diastema,
quer dizer, elimina o diastema, a língua à noite vai passar onde tinha o diastema e não vai ter esse trauma lingual. Sei. Essa é a razão pela Porque qual... parece que quando a gente tem uma coisa na boca, desculpa te interromper, a gente fica, né, tem afta, tem não sei o que, exatamente. você fica pegando, eu não sei o que que é, que alguma coisa parece que faz, você não sente isso? Sim. Acho que é todo mundo que acontece isso? Todo mundo alguma coisa na boca isso. que fica, não sei o que acontece. Agora, existe um fato que nós precisamos analisar, é importante. A faceta ou a lente de contato, ela pode ser feita em resina ou em cerâmica. Eu já ouvi falar um monte de coisa, que um dura um, outro dura outro, daí o outro vai quebrar, que não sei. A cerâmica, olha, eu não sei. a cerâmica é um material mais fiel do que a resina. Porque ela é feita, essa lente em cerâmica, é uma cerâmica suíça, que é feita a mais de 1.500 graus. A resina, você coloca ali na hora, e quando você está colocando, existe bolhazinhas de ar na resina que começam a gerar microporos, e aonde tem microporos entram resíduos e enzimas das bactérias, e essa resina que está bonita hoje, 1 ano, 2 anos, 3 anos já está manchada. Então o ideal é cerâmica. É cerâmica. Okay. Agora, a diferença entre faceta laminada e lente de contato. Então a paciente chega para resolver o problema. Antigamente o profissional dizia assim, eu tenho que fazer uma coroa, desgastar o dente todo para igualar isso. Pode esquecer, porque eu não vou fazer isso com o meu dente. Eu quero ter um tratamento conservador. Então isso ficou fora de questão. A faceta laminada, eu tenho que desgastar menos que a coroa, mas ainda eu tenho que desgastar um pouco. Tem pacientes que não gostam. A lente de contato é assim, eu moldo a paciente, mando fazer as lentes todas num mocap, que é um mocap uma maquete, é um mocap em cera branca. Aí vem a maquete com a cera branca, eu moldo e coloco com esse mocap na boca da paciente. E a lente é uma película em que eu não vou desgastar o dente. Bom, aí já começamos a falar... Será que a gente tem foto disso daí? É aquele outro caso. A gente tem uma animação que o senhor mandou, inclusive. Vamos colocar aí. O senhor pode ir explicando aí o que está acontecendo? Nesse caso, havia o diastema. Houve uma descontaminação com a broca do esmalte para deixar ele mais adesivo, faz um ataque ácido nos 2 dentes para descontaminar totalmente. Aí coloca-se um selante, um primer, que vai entrar nessas porosidades e vai dar retenção. Então ele tirou aquela parte azul, que era o ataque ácido, colocou esse primerzinho, que ele penetra nessas retenções do esmalte, e aí você coloca a resina nos 2 dentes. Esse primer é fotopolimerizável, por isso que você tem que colocar luz, para que ele endureça, né? Entendi. E aí o que acontece? Vem com a resina em posição, faz um primeiro dente, olha lá, e vai aumentando estrategicamente os 2 dentes até fechar o diastema. Olha Foi lá. o que a Vanessa fez, não é isso? Exatamente. Ó, foi o que ela aqui, fez. E aí vai fechando. Resolveu o problema. Isso não vai quebrar? Não quebra, tem uma resistência ótima. O primer dá uma adesividade dessa resina fantástica. O único problema é que, como essa resina está dando acabamento, porque a resina, mesmo com acabamento, ela tem microporosidade. Tem microporosidade, daqui 2, 3 anos vai escurecer um pouco. Então você vai ter que fazer uma manutenção naquela resina. Esse é o problema. A cerâmica já não. Entendi. A cerâmica então, você colocou naquela cor. Vanessa, de repente você pode colocar aí a cerâmica, não com é verdade? certeza. Agora, eu tenho uma questão aqui com as pessoas da terceira idade, porque tem muita gente da terceira idade que eu sei que assiste o programa, que gosta do programa. Com a terceira idade, é mais fácil, a perda óssea deve acontecer. Mas e aí os dentes vão afastando. O diastema é uma realidade na terceira idade. Isto é uma verdade. E aí tem que ir fazer a resina e pronto. Ou resina ou cerâmica. Ou a cerâmica e pronto. Então, e resolve isso Então, daí. ó, já está resolvido, gente, é isso, né? Terceira idade, então, atenção, se acontecer, não é uma coisa que tem que se preocupar tanto. Agora, Maria Cândida,
por que eu digo que nós somos um novo paradigma? Porque o antigo paradigma, dentro de um atendimento normal, a hora que a paciente chega com perda óssea, o dentista olha radiograficamente e vê a perda óssea, eu inclusive trouxe uma radiografia aí de uma paciente que tem perda óssea no meu esquema. Então, deixa eu ver rapidamente, porque já estamos no limite aqui. Então ele diz assim, perda óssea não tem solução. Mas não, tem. Mas tem agora, solução. Com esse novo paradigma, nós fazemos a regeneração óssea para o paciente que tem perda óssea. Então as coisas ficaram totalmente diferentes. Olha, vocês estudam para trazer toda essa tecnologia maravilhosa para a gente. Eu fico tão feliz. Quero agradecer ao doutor José Vicente Contatori, que é periodontista, implantodontista e citogeneticista. É muita especialidade, A citogenética, nós fazemos o quê? Eu pego a célula do sangue do paciente, faço uma reprogramação gênica dessas células e ela volta, eu pego uma célula somática adulta do sangue e ela volta como uma célula tronco de pluripotência, onde eu faço um enxerto celular, onde a paciente tem perda óssea. Olha. Então eu faço regeneração com citogenética. Eu trouxe a citogenética para a odontologia, conquistando a regeneração, coisa que ninguém fez até o momento. Por isso que o senhor está aqui no nosso programa, que é um programa que traz novidade. O site www.odontologiacontatori.com.br tem várias dicas, se você quiser entrar em contato. E o telefone para contato é 0 operadora 11 50 55 10 15. Vou deixar também o YouTube da Vanessa Yamashiro, porque se quiser entrar em contato com você, saber como você fez também. O YouTube é Sobre Vanessa e o Instagram Sobre Vanessa. É isso aí, gente. Muito obrigada, doutor. Volte para a gente falar de outras coisas ligadas à odontologia. Tantas coisas, né, que a gente pode falar. Muito obrigada por todos os dados, as estatísticas, as fotos, porque através das fotos a gente consegue visualizar bem o problema e como resolver esse problema. Difícil ter problema que não tem solução, né, gente? É só a gente procurar.